Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Versículo por Versículo. Estamos estudando com profundidade o texto grego de Romanos capítulo 1. Nos vídeos anteriores, nós vimos em sequência do versículo 1 ao versículo 7, que é o que nós chamamos de introdução epistolar. Você pode ver aqui em cima no card toda a sequência e hoje vamos iniciar a sessão que vai do versículo 8 ao versículo 15, uma grande sessão que é a sessão que abre a grande parte, o grande miolo dessa carta, que é o corpo epistolar, que começa com a parte que nós chamamos de ações de graças ou agradecimentos. Só para você ter uma ideia de onde vem isso, era costume na época do apóstolo Paulo que as pessoas enviassem cartas, e como nós falamos, a introdução epistolar é a parte onde o remetente e o destinatário são identificados e há uma breve saudação. Mas, ao começar essa segunda parte, que é o corpo epistolar, geralmente as pessoas agradeciam aos deuses pela vida das pessoas que estavam recebendo as cartas, por coisas importantes que aconteciam. Você verá que o apóstolo Paulo agradece também a Deus e ao Senhor Jesus Cristo pela vida dos romanos e por aquilo que Paulo já ouvira a respeito dessa igreja para onde ele está enviando essa carta. Então vamos lá para a leitura desse texto, que é um texto aí que você pode acompanhar aqui na tela e também na sua Bíblia em grego. Proton men eucharisto to theomu, dia Jesu Christu, peripanton himon, hoti hepistis himon, katangeletai en holuto cosmo. Vamos ver aí o que significa esse texto e quais são os grandes ensinamentos que nós podemos ter aqui. O texto começa com um advérbio. Veja só que interessante, que vem de protos, que significa primeiramente. Aqui nós temos um advérbio no acusativo que dá a ideia de primeiramente alguma coisa. Note que nós temos o primeiramente aqui, mas na sequência nós não temos em segundo lugar, em terceiro lugar. E esse advérbio junto com essa partícula men, que é uma partícula pós-positiva, uma vez que nunca pode assumir o começo de uma sentença, sempre a segunda posição, ela marca um tipo de contraste com aquilo que foi dito anteriormente. Então, essas duas palavras, proton, men, além de marcar uma diferenciação com aquilo que foi dito anteriormente, ou seja, com a saudação epistolar, marca o início de uma nova sessão, ou seja, de um novo bloco, aquilo que nós já antecipamos ser o corpo epistolar, que é onde Paulo vai colocar toda a sua intenção do porquê ele está escrevendo essa carta, quais são as mensagens importantes para essa igreja, a igreja de Roma. E então, como nós traduzimos? Nós podemos traduzir dessa maneira, em primeiro lugar, e nós temos aí um verbo, eucharisto, que é um verbo que vai, de alguma maneira, governar toda essa seção de ações de graça que se estende do versículo 8 ao versículo de número 15. Eucharistou, você sabe, já está na forma do presente do indicativo ativo, é um verbo que nós chamamos de verbo contraído por causa desse acento circunflexo e é o verbo principal da sentença eu agradeço.
Eu sou grato. Grato em relação a quem? Nós temos aqui um objeto, né? Um complemento to theo, um dativo de complemento. Quem agradece, agradece a alguém, a Deus. Nós já falamos no início que era costume aqueles que enviam as cartas agradecer pela vida daqueles que estão recebendo, e eles faziam agradecendo aos deuses. Mas quando Paulo fala theo, que vem de theos no nominativo, nós estamos falando do Deus de Israel. O Deus da Bíblia, o Deus que os judeus conheciam, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, antes de tudo, agradeço a Deus. E de quem é esse Deus? Mu. Veja, nós temos um pronome aí de primeira pessoa, no caso do genitivo. E é um genitivo de relacionamento. Ou, se você quiser ser mais específico, um genitivo de sujeição. Uma vez que esse Deus que é Pai está acima do apóstolo Paulo que está escrevendo. Primeiramente, antes de todas as coisas, eu agradeço a o meu Deus. E como que o apóstolo Paulo faz esse agradecimento? Nós temos aqui uma preposição de a, uma preposição que junto com uma palavra no genitivo, e no caso nós temos um nome próprio mais um nome honorífico, Jesus Cristo, nós temos uma ideia de agência. Veja que, se você ler as cartas do apóstolo Paulo, sempre ele vai agradecer a Deus e a Jesus Cristo. Mas qual que é a relação que nós temos aqui? Essa gratidão a Deus é por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos a questão da agência na convicção teológica de que Paulo só pode agradecer a Deus por intermédio daquilo que Cristo Jesus ele fez, da sua obra. E justamente essa obra, que é tema central do Evangelho, é o que vai ser exposto nos capítulos subsequentes. Então, primeiramente, antes de mais nada, eu agradeço, dou ações de graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a proeminência da primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Esse relacionamento é muito importante. Em seguida, nós temos outra preposição, peri. Peri, nós temos aqui uma preposição que, junto com outras duas palavras que estão também no genitivo, em primeiro lugar, um adjetivo, todos, e, em segundo lugar, um pronome pessoal, da segunda pessoa do plural, todos vocês ou todos vós. O peri junto com esses dois genitivos dá uma ideia de referência ou foco. Então, qual é a ideia aqui? Em primeiro lugar, eu dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo acerca de todos vocês, sobre todos vocês. Então, o conteúdo da gratidão do apóstolo Paulo a Deus por meio de Jesus Cristo são os próprios romanos, os crentes que estão na cidade de Roma. Então, Paulo está agradecendo, em primeiro lugar, pela vida de todos os seus destinatários, todos os crentes que estão em Roma. E, a seguir,
o que Paulo faz? Paulo explica. E por isso nós temos aqui uma conjunção causal hoti. Por quê? Pois. E por causa dessa conjunção, nós temos aí o início de uma sessão que nós podemos chamar, fazendo um paralelo até com a estrutura da língua portuguesa, de um tipo de oração subordinada causal. Por quê? Qual é o motivo da gratidão? Porque a fé, repistes, note que nós temos um artigo definido e o substantivo, ambos no nominativo. A fé de vocês, um pronome pessoal no genitivo, ou seja, nós temos uma ideia de posse, a vossa fé, ou a fé de vocês, e nós temos aqui um verbo que está no tempo presente passivo, na terceira pessoa do singular, do verbo katangelo, ou seja, anunciar, ser anunciado ou ser noticiado. Então aqui a estrutura sintática fica da seguinte maneira: nós temos o sujeito que rege o verbo principal, katangeletai, certo? Na voz passiva. Pois a vossa fé tem sido proclamada, tem sido anunciada. Então nós temos um aspecto meio que contínuo aqui. E aonde que essa fé tem sido anunciada? Aí nós temos, mais uma vez, a preposição en, com um dativo. Holo to cosmo. Holo, nós temos aqui um dativo, nós temos aqui um adjetivo, né? O to é um artigo, que também está no dativo, e o cosmo é um substantivo que também está no dativo. Então, nesse caso, nós temos uma ideia locativa. Pois a vossa fé tem sido proclamada ou anunciada em todo o mundo. Nesse sentido, esse adjetivo é um adjetivo também atributivo, em todo o mundo, ou seja, por toda a parte. Locativo aqui. Então veja que o motivo primário da gratidão do apóstolo Paulo em relação a todos vós, ou seja, aos romanos, é em relação à fé que eles tinham. Ou seja, a convicção que eles tinham nesse Senhor Jesus Cristo. E cuja fé, que era já conhecida em todo o mundo. Então, a fé dos romanos era uma fé operosa, era uma fé que já estava sendo considerada como um certo tipo de padrão entre os cristãos da época. E nós conseguimos ver aqui, nesse versículo, como a igreja de Roma era considerada uma igreja muito importante para o próprio apóstolo Paulo, ao ponto dele dizer que em todo o mundo a fé deles, a convicção deles, a crença deles em Jesus Cristo era conhecido. Isso nos leva a também olharmos para nós, sim, para nós, vermos se a nossa fé também tem um calibre desse tipo. Se é uma fé tímida ao ponto de ninguém saber que a fé realmente existe em nós,
ou se é uma fé que produz frutos. É uma fé que é visível às pessoas, não porque eu quero tornar a minha fé visível, mas porque a fé se desenvolve a tal ponto que a fé não é mais uma convicção interior, algo subjetivo, mas a fé se torna algo visível, objetivo. Essa fé em Jesus Cristo. O motivo da gratidão de Paulo em relação aos romanos. E isso também, em último lugar, nos leva a questionarmos as nossas atitudes em relação aos nossos irmãos. Será que nós estamos olhando para os nossos irmãos em Cristo com um olhar de gratidão, ingratidão em relação ao que eles têm feito diante de Deus, ou o nosso olhar é uma mescla de ciúme, de inveja, uma mescla de alguma coisa que fere de alguma maneira o nosso orgulho, competição? Não, Paulo abre o seu coração diante de Deus por meio dessa carta, dizendo que ele está muito grato pelo desenvolvimento e pela maturidade que esses romanos estavam demonstrando por meio da sua fé. Pistis, uma palavrinha que vai ser muito importante aqui em Romanos, como nós vamos ver nos versículos a seguir. Gostou desse conteúdo? Espero que sim. Compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like, coloque aqui os seus comentários, críticas, dúvidas, considerações e como esse conteúdo tem abençoado você. E olha só, nós preparamos para você uma plataforma de ensino bíblico e teológico que pode muito te ajudar. Você pode encontrar o link da nossa plataforma aqui na descrição e fazendo a assinatura, você tem à sua disposição durante o tempo da sua assinatura mais de 40 cursos, incluindo o nosso curso de grego bíblico, um curso completo que vai fazer com que você entenda tudo isso de uma forma muito pedagógica, o nosso curso de grego Helenike. Faça hoje mesmo a sua assinatura e aproveite um conteúdo rico que nós temos preparado para abençoar você. Terminamos por aqui e vamos fazer a nossa tradução. Em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus, ou eu agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por causa ou acerca em razão de todos vocês, pois a fé de vocês tem sido anunciado em todo o mundo. Que Deus nos abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, querendo Ele. Tchau, tchau.